Retomando o encontro, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer ao doutor Marcos Melo, que está aqui conosco, doutor Walter, doutor Sérgio, doutor Eduardo, doutor Vicente, doutor Isaac, doutor Maurício, doutor Sérgio, doutora Neide, e o nosso secretário, o doutor Humberto. E do Marcondes, que está aqui conosco no apoio. Nesse sentido, eu gostaria de inicialmente submeter a deliberação do colegiado à ata da 18ª reunião ordinária do CNMP, a fim de que seja, se assim entender, submetida à impugnação ou aprimoramento do seu texto. Não havendo qualquer encaminhamento nos dois sentidos, declaro a mesma aprovada. Portanto, também na mesma linha, submeto também para apreciação a ata da quarta reunião ordinária do CPJ 2024, com o mesmo objetivo. Não havendo qualquer encaminhamento contrário, declaro a mesma aprovada. Nós temos hoje duas matérias em pauta. Eu vou inverter, porque talvez a gente possa ser muito mais objetivo em relação ao item 4. O item 4 trata de uma proposta de resolução que tem por objetivo, mais uma vez, alterar as atribuições das promotorias de justiça de Arapiraca, mas destaco que a mesma foi construída a partir de um olhar coletivo, portanto, com o envolvimento de todas as promotorias. Não há nenhuma alteração que não tenha sido previamente discutida. Pergunto aos nossos conselheiros se há alguma objeção em relação a essa redefinição de atribuições das promotorias de justiça de Arapiraca. Não havendo, portanto, fica aprovada a resolução que tem por objetivo alterar as resoluções. Um tema que eu tenho certeza que os senhores tiveram oportunidade de se debruçar, mas de forma muito objetiva, nós estamos propondo a criação no ambiente do MP, do Programa de Apoio Funcional, que é o PROAF. Foi uma reflexão que foi feita pela administração, que tem por objetivo permitir que aquelas promotorias que não tenham servidores possamos, através do edital a ser publicado posteriormente, identificá-las e, ao mesmo tempo, também publicar edital para um cadastro de servidores que se coloque à disposição para dar mais 2 horas de atividade por dia, fora do horário de trabalho, sendo exclusivamente virtual. Com isso, a gente consegue atender a nossa carência e, de toda sorte, prestigiar os nossos servidores. É, de toda sorte, a meu ver, e submeto aos senhores, um olhar criativo, né, da administração para que a gente possa suprir as nossas necessidades e privilegiar dessa forma os nossos servidores, até que a gente possa realizar concurso público para a recomposição dos servidores que estão pedindo exoneração do MP. Aqui é tão somente a estruturação, depois a gente vai elaborar o edital para a formação dos dois cadastros. Os cadastros das promotorias que podem se habilitar com observância dos critérios fixados, também a habilitação dos nossos servidores. Eu acho que talvez isso represente um avanço no MP, e no sentido de encontrar uma solução criativa com baixo custo e também atender às promotorias. É evidente que o estudo preliminar foi feito com base naquilo que já se observa no ambiente do judiciário, que é a justiça efetiva. Só que a gente teria o dever de criar parâmetros mais rígidos para que nós não tivéssemos promotoria já devidamente estruturada, pleiteando habilitação para ter mais 2 horas diárias. E até na forma como está sendo apresentado, poderemos ter até 3 habilitações por promotoria, o que efetivamente daria 6 horas de atividade naquela promotoria. Pergunto aos senhores conselheiros desse órgão colegiado se há alguma objeção na implantação desse programa, destacando que o programa será coordenado pela Subprocuradoria Administrativa, né, para que possa fazer o gerenciamento, acompanhamento, controle efetivo, né, e digo aos senhores que o custo é um custo que pode ser, diria o seguinte, se amolda ao orçamento do MP, considerando que com as saídas que nós tivemos de servidores, esses valores podem ser destinados a servidores que optam por 2 horas a mais de serviço, fora, obviamente, do seu horário de trabalho. Pergunto aos senhores conselheiros se há alguma objeção na implantação do programa do PROAF, né? E um outro dado aqui que a secretaria está apresentando para destaque: há uma vedação no tocante aos trabalhos no feriados, finais de semana, porque isso elevaria para 100% a hora, isso representa 50%,
em relação à carga horária do servidor. Para o servidor é um incentivo, para o servidor é algo interessante, para o Ministério Público é uma maneira criativa de suprir a ausência existente e, obviamente, mitigar os efeitos, eu diria, negativos pela ausência de servidores em algumas promotorias. Indago se há alguma objeção. Não havendo, coloco em votação. Aprovado. Portanto, a implantação do programa de apoio funcional denominado PROAP, no âmbito do Ministério Público do Estado de Alagoas. E quero crer que essa decisão tomada de forma coletiva, que não pode ser diferente, o órgão é colegiado, vai repercutir no ambiente nacional. Eu acho que o MP está dando o exemplo de criatividade, de como é possível fazer, gestão como diz o doutor Sérgio, no MP franciscano, e a gente tem que ser, de certa forma, criativo. Agradeço a confiança dos senhores na aprovação do programa denominado PROAF. Não havendo mais matéria em pauta, passo a palavra à Corregedoria para suas comunicações. Sem comunicações, Excelência. Da mesma forma, os demais conselheiros. Não havendo, eu quero tão somente fazer o registro, do êxito que está sendo o 8º Congresso do MP de Alagoas, e, de toda sorte, esse êxito deve ser compartilhado, com aqueles que integram a Escola Superior do MP, doutor Marcos, que é o diretor, doutora Fernanda, doutora Lídia e as servidoras que lá estão trabalhando, e, obviamente, o apoio que foi concedido pela Administração Superior do MP. Me refiro à Procuradoria-Geral, à Corregedoria, ao Colégio e ao Conselho, que, de forma coletiva, pensou no retorno dos congressos do Ministério Público. Esse é o 8º, e acho que congresso a gente tem que fazer com um lapso temporal razoável. Nós já estamos pensando em fazer o 9º congresso, isso em 2026. Eu acho que o congresso, para ter uma boa estrutura, ele precisa ser apresentado a cada 2 anos e não anualmente, porque isso dificulta a construção de algo que possa atender a expectativa. E, de certa forma, quero crer que a gente possa pensar no 9º congresso já no contexto de internacionalização. Eu acho que é a oportunidade da gente dialogar com outros ministérios públicos, me refiro de outros países, que têm uma correlação com o Ministério Público Brasileiro. Cito como exemplo Portugal, a Espanha. Talvez a gente consiga fazer essa interlocução e agora ter um congresso regulado e modulado pela internacionalização. Portanto, deixo aqui e, obviamente, indago dos senhores conselheiros se a gente pode encaminhar uma moção, de reconhecimento à Escola Superior do MP pela condução e realização do 8º Congresso do MP. Obviamente, extensivo aos membros e aos servidores da escola, como também ao cerimonial, a comunicação. O doutor Sérgio me disse hoje, que tem uma matéria bem interessante, que foi construída pela comunicação. Portanto, pergunto se há possibilidade de a gente fazer essa moção de reconhecimento que foi desempenhado por esses atores. Havendo, portanto, a anuência de todos, eu encaminho à secretaria para providenciar essa comunicação. Não havendo mais matéria em pauta, declaro encerrada a 19ª reunião ordinária do Colégio de Procuradores, agradecendo a todos o empenho em se fazerem presente nesta reunião. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Então, Marcos, doutor Walter, doutor Eduardo, doutor Sérgio, Scala, que estão virtualmente, meus cumprimentos, doutora Neide, doutor Sérgio, doutor Maurício, doutor Isaac, doutor Vicente.